Ah, mas você sempre foi carinhoso com as pessoas, né? Ao seu redor. E eu tô falando ao redor, fora da quadra, assim, né? Sempre atencioso. Assim. Eu falei aquele dia na live que a gente fez dos Jogos Olímpicos, né? Uma coisa que me marcou muito, assim, muito mesmo, assim. Na cobertura do Mundial de 2010, que foi em Verona, e você jogou em Verona, né? Uhum. As pessoas atrás de você, assim, os torcedores, assim, um negócio, cara, assim, tipo, é muito impactante, assim, né? Tipo, Uhum. você vê uma pessoa fora do país e sendo extremamente idolatrada. Então, a minha passagem lá ela foi curta, foi meu primeiro ano na Itália, mas eu fiquei 7 meses só, que eu fui no meio da temporada para lá. Eu jogava na Ubra, você lembra? Lembro. E aí eu joguei até o final do Gaúcho e fui para lá em dezembro. E fui muito acolhido, muito bem acolhido. E nesse processo de talvez de segundo turno na Itália, o time ficou em penúltimo. Eu cheguei lá, o time estava com 9 jogos e 9 derrotas, né? Mas o time era repleto de estrelas na época. E, enfim, consegui me impor no time e conquistar a galera, né? Porque a torcida era muito calorosa, a torcida ela precisava assim de talvez de uma figura que devolvesse o carinho para eles, né? Coisa que o time não fazia pela situação, né? E pelas estrelas, né? Terem aquele Quem que tava nesse time? tinha Lorenzo Bernardi, né? Que foi na época era o jogador do século, O Bernard campeão do Bernardi mundo campeão do mundo e de campeão olímpico com a 90? seleção Ó, assistente feminina do do Velasco, Velasco. exato. Você jogou com esse Era a cara? última temporada dele. Ele tava com 40 na Caraca. época. Cracaço. Cracaço mais difícil, hein? Meu, pensa num cara difícil. Mas assim, o time não tinha aquela figura com espírito brasileiro, com energia brasileira, de chegar. O Kid jogou nesse time, né? Um tempo atrás também. Então Antes eles. de você. Antes, então a galera guardava do Kid, assim, aquela, né? Brasileiro, Kid, aquela simpatia Uhum. muito peculiar dele. Então acho que eu conquistei a galera por isso. Tem uma passagem bonita que quando eu decidi não ficar no time, né, que o time ele foi rebaixado, eu fui para a equipe do Giba, que era o Cúnio, eles fizeram uma recepção numa cidade do lado, falaram, ah, Marlon, vem aqui que a gente quer se despedir de você. E eu falei, ah, vou lá, né, encontrar com uma galerinha. Cheguei lá, é um distrito, na Itália fala Paese. A praça pública estava assim pronta para me receber, como se eu Ih, fosse um prefeito, não sei. Então, e quando eu voltei para lá no Mundial, essa galera apareceu de novo, né? Então, sei lá, centenas de pessoas assim que me queriam, né, novamente no lugar e trazendo toda, sei lá, uma emoção de um período que foi ruim para a equipe, mas pela energia, pelo carinho, como você disse, isso foi evidenciado nesse momento do Mundial. cara, que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Você tem imagens disso? Foto? Eu tenho fotos, Manda pra fotos. nós colocar aqui, pô. Ah, acho que eu tenho fotos sim, Manda tá em aí. casa, é. Cara, que coisa mais linda, Lindo, lindo. cara. Não, eu ia almoçar. Eu digo que nessa época de verão eu poderia almoçar ou jantar todo dia fora de casa, porque alguma família me queria presente. Isso era Caraca, muito bonito. que É. coisa mais linda. E, além do Bernard, quem mais tinha nesse time aí? Tinha Iosvani Hernandes, daqueles Dos cubanos. irmãos Cara, o Hernandes que time não era eram. muito bom, né? Muito bom. Iosvani Hernandes tinha o Gato, que era cubano. Ramon Gato, que é daquele grupo que escapou de Cuba naquela primeira Aham, leva, que tinha Denis, os aham, Hernandes, que é o aham. Iosvani e o Osvaldo, tinha só o Roca que não saiu naquele grupo, mas aquela seleção tinha esses caras, Dois tinha cubanos, o tinha o italiano. Howard, que era na época capitão da seleção australiana, um Aham. central de 2,10 m, que começava de central, terminava de oposto e jogava de ponteiro passando. Que isso? Tinha Bont, que era central da seleção holandesa. Tinha o Batman, Sim, o que ele Batman, o era polonês. juvenil, isso, ele era juvenil ainda, estava chegando. Quem contou uma história do Batman, só pra atravessar aqui com Sim. o Rodriguinho, o Rodrigo, Sim, sim, jogou com ele. Onde na foi? Arábia, Na ali do Arábia, lado. é Ele isso. com... É. foi muito bom. Eles tinham ganhado um jogo de Uhum. 3-1, né? Aí o Sheik ficou bravo, fez uma reunião, falou assim, bravo que tinham perdido no set. Tal, toquei e falou assim, ó, quero os estrangeiros na minha casa hoje à noite pra jantar. Era o Bartman, o Rodrigo e mais um cara, um outro brasileiro. Aí o Rodrigo, muito certinho, né? Pá, se arrumou e tal. Recebeu uma mensagem do Batman. Já tô no aeroporto, nunca mais volto pra esse país. É assim mesmo. É assim mesmo. O Batman, a seleção É. polonesa, fez muito sucesso jogando na Liga Mundial Isso, contra o Brasil, né? isso. Não. Então o Batman estava começando a carreira dele.
Enfim, era uma equipe muito boa, mas na época, Gianni ainda jogava. Então, Modena com o Ricardinho, Gianni, o Lipe jogava lá. Então, O Lipe era um Chupita. Chupita, É. era um campeonato. Chama ele Não, Lipe hoje que a galera fala, mas para nós é Chupita, né? Aliás, Chupita, você pode vir aqui, tá? Só isso avisar aí. aqui, ó. Só avisar quando estiver em São Paulo. Então era um período do campeonato italiano que era incrível, né? As equipes, assim, ó, a minha equipe ficou em penúltimo e olha os caras que jogavam. E você nunca mais voltou a jogar na Itália depois disso? Aí eu joguei a segunda temporada por Ah. Cuneo, o Giba saiu de Cuneo, aí jogou em Cuneo eu, Manius e Renato Felizardo. Olha que legal. Era o trio brasileiro lá. O Riad jogava nessa equipe, também saiu nessa época. E foi, enfim, foram 2 anos. Mas, por exemplo, em Cuneo eu não tenho ninguém para visitar. Agora em Verona eu tenho Que louco, né? um E daí vocês distrito acabaram. inteiro. Tipo, você chegou, tinha 9 jogos, 9 derrotas, depois você chegou, acabou como? A gente ganhou acho que 8 jogos, 7 jogos. Ah, e não deu pra salvar. Não, Né? não deu pra salvar. Pô, que Não deu. legal, cara. Que legal essa história. É, Que muito legal. bonito. Assim, então a temporada de 6, 7 meses foi talvez a mais marcante da minha história. Eu sempre confundo. Você nasceu em Concórdia? Não, nasci em Guaíra, sou paranaense. Ué, mas aí você jogou em Concórdia, na Eu Sadia. fui federado em Concórdia, em Santa Catarina, Você começou lá, então. na Sadia. Na época a Sadia já tinha acabado a equipe profissional, né? Ah. E eu entrei lá 2 anos depois, 3 anos depois que tinha acabado a equipe. E quem que era seu técnico nesse começo? Marcos Winkel, né? Ele trabalha hoje em Itapema. E a sua base foi feita lá? Eu posso dizer assim? Minha base foi lá, Porque até assim, juvenil. Porque tem Fala, povo, vocês também? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa. A gente está com novas ideias e formas de projetos novos para falar mais de vôlei. Mas para isso acontecer, a gente precisa da sua ajuda. Tem um QR Code aqui que você pode clicar e responder algumas perguntas para a gente entender o que você deseja receber de conteúdo, o que você pensa do atual conteúdo que a gente te entrega, para a gente melhorar e fazer isso aqui ficar ainda maior. Se você tiver dificuldade para achar o QR Code ou fazer a sua câmera de celular funcionar, a gente tem um link lá embaixo na descrição desse vídeo, beleza? A gente se vê. Fala, povo, se cuida!